Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e da página Falando de Espiritualidade no Facebook. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto quente, mais um assunto polêmico, mais um assunto divergente e mais um assunto que muitas vezes as pessoas até duvidam que seja real. Mas é. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a polêmica da bebida. A polêmica da bebida nas giras de Umbanda. Mais especificamente, uma polêmica que dá conta de que se eu bebi incorporado, eu não posso de forma alguma ficar bêbado. Porque quem bebe é o espírito, não é a matéria. Mas eu ouvi uma frase impressionante, e é justamente por causa dessa frase que eu quero gravar esse vídeo com vocês. A frase foi a seguinte: eu fiquei bêbada porque eu apanhei da minha pombagira. Isso é verdade? Bom, como vocês já observaram, é um assunto vasto, mas eu vou me limitar a comentar essa frase dessa filha de Umbanda. Eu ouvi isso, ela verbalizou, e isso me causou espécie porque eu pensei, isso não pode ser real. Tem alguma coisa errada aí que não está fechando, que não está funcionando. E realmente tinha, isso não é real. Eu já vi casos de mulheres e homens incorporados bebendo a noite toda com seu malandro, com a sua pombagira, com o seu Exu, com o seu marinheiro, com a sua malandra, e manterem-se de pé quando voltam da incorporação, no final da gira, lá no raiar do dia, sem um cheiro de bebida na boca. Eu cheguei a ver uma pombogira incorporada beber 7 garrafas de cachaça numa gira. Você sabe que isso é humanamente impossível, isso não existe, é inviável, a gente cai em coma alcoólico. Mas quando você está com santo, isso acontece. Ocorre que, depois de já ter todas essas experiências, uma filha de santo, uma filha de Umbanda, ocorreu dela numa gira beber, a pombagira dela beber, e ela voltou trêbada. E aí ela disse isso, que ela estava apanhando da pombagira, por isso que ela voltou bêbada da incorporação. Olha, não é um assunto tão simples da gente falar. Existem duas vertentes e algumas possibilidades para que isso aconteça. Primeiro, essa pessoa podia não estar incorporada. É a primeira linha de raciocínio. Ela não estava incorporada. Pelo menos não incorporada com a pombagira. Ou ela estava com um obsessor, ou ela não estava com absolutamente nada, fingiu, ou teve a famosa mistificação. Isso pode ocorrer. Mas também pode ter ocorrido daquela pombogira, por algum motivo, ter querido passar um recado para essa filha de Umbanda. Porque a gente não está com as pessoas 24 horas por dia. A gente não sabe exatamente o que essa pessoa já falou. A gente não sabe o que essa pessoa está fazendo. Mas o jeito e a empáfia de dizer eu apanhei da minha pombagira, por isso que eu fiquei bêbada, não era nessa conotação. Não é? Seria como assim, não sei por qual motivo ela fez essa palhaçada, essa gracinha comigo. Isso é uma outra história. Ou seja, não é algo que a gente possa mensurar e nem fechar um diagnóstico e dizer, bom, essa garota estava trepada no santo. Ou, bom, é mentira 100% do que essa menina disse, de que ela apanhou da pombagira dela, por isso que ficou bêbada. Não, existem nuances aí no meio do caminho. Se ela tem uma vida normal, e digo vida normal, não é vida de santo não, tá, gente? Que ninguém aqui é santo. Nós cometemos erros, sim, como todos os encarnados. Mas se é uma vida normal, no sentido de que essa pessoa não vive para prejudicar outrem, não comete delitos que fogem muito do racional, não tem um desvio de caráter muito grande, a pombagira dessa menina não tinha o menor motivo para bater nela, fazendo com que ela voltasse alcoolizada depois da incorporação. Agora, se ela tem uma vida que já não é lá essas coisas, se ela merece repreendas, pode sim ter sido possível que a guardiã dela tenha dado um se liga nela. Não acho, aí eu já vou para a minha opinião, eu não acho que esse possa ter sido a melhor forma, a melhor maneira
dessa guardiã avisar para essa filha que ela está agindo errado, para ela se ligar que quem manda ali é a pombagira dela. Não acho que os nossos guardiões, com normalidade, utilizem desse subterfúgio para nos passarem recados. Mas pode ter acontecido. Pode. A polêmica da bebida nas giras de Umbanda vem, inclusive, de dentro dos próprios umbandistas. Existem casas de Umbanda que não permitem o uso de bebida alcoólica nas giras, nas sessões. O que eu acho de um contrassenso absurdo, porque nós sabemos que os nossos exus, pombogiras, caboclos, pretos velhos, malandros utilizam daquela energia do cigarro, da bebida, para fazer transmutação. É imprescindível dizer aqui para vocês que essas entidades não são alcoólatras. Elas não incorporam para beber. Elas utilizam daquela essência que existe nas bebidas alcoólicas, da fumaça que sai dos charutos, dos cachimbos, dos cigarros e cigarrilhas para poder trabalhar. Aquilo pode ser uma cura, pode ser uma limpeza, pode ser uma desobsessão, pode ser uma infinidade de coisas que aquele santo está fazendo por intermédio desses elementos. Ora, por que então eu vou proibir a utilização das bebidas alcoólicas, do cigarro, do charuto, num terreiro de Umbanda? Isso está acontecendo já vem de algum tempo. Essas pessoas, esses novos sacerdotes e sacerdotisas que preferem não utilizar a bebida alcoólica nas giras, passaram por um pai de santo ou uma mãe de santo na Umbanda que utilizaram esses elementos. Porque isso é uma adaptação, uma mudança ou alguma coisa do gênero nova. Está se instituindo, está se fomentando agora há muito pouco tempo. Então eu fico pensando o que essas pessoas podem ter passado nos seus centros antigos, onde se iniciaram na religião, para que eles abram o deles e cheguem na conclusão que eles têm que proibir o uso desses elementos. Eu acho um contrassenso, eu não concordo. Só que é claro que tem que ter toda uma doutrina dos filhos de santo. O que o umbandista precisa entender é que não se deve apenas chegar no dia da gira, tomar o seu banho, botar seu branco e ir para uma gira. Eu venho sempre dizendo, como vinha sempre dizendo antes de abrir o canal, que é necessária uma escola de Umbanda. Todo barracão tem que ter. A gente tem que aprender os pontos, a gente tem que aprender as histórias, a gente tem que aprender os itãs, que aí eu já vou puxando o itã do candomblé, mas sim, porque existem itãs também na Umbanda, que nós chamamos de lendas. Tudo tem que ser ensinado, para a gente não chegar cru no barracão. Existem terreiros de Umbanda até hoje que não tem gira de desenvolvimento. Eles jogam o filho de santo no meio de uma gira, e ele e o santo dele que se virem. Como que você vai abrir um barracão e você não vai ter uma gira de desenvolvimento? Aí depois você quer cobrar alguma coisa de filho de santo? Aí você vai proibir, você sem ter uma gira de desenvolvimento no seu barracão, você vai proibir o uso de bebida alcoólica dos guardiões e do cigarrinho ou do charutinho? Qual é o fundamento e a lógica que se vê nisso? Não tem lógica nenhuma. Então, eu acho que a gente está botando a carroça na frente dos bois, está deixando muitas coisas que eram e são necessárias para um andamento, um bom andamento, um equilíbrio de uma gira, de uma sessão de Umbanda acontecerem de lado, para vir com modismo, para vir com novidade, e tá tudo de gringolano. Quantas vezes você aí já ouviu ou já não falou que não se fazem mais Exus como antigamente? Eu já cansei de ouvir isso. Porque antigamente Exu e Pombogira eram muito mais firmes. Porque antigamente um passo de um preto velho era muito mais firme. Porque antigamente seu Zé fazia horrores dentro do barracão. Hoje em dia eu não vejo mais isso. Por que será? Porque o axé, a força, a mironga da Umbanda está se perdendo. Do candomblé nem se fala. Porque o candomblé está virando bedel. Isso é um absurdo. E, principalmente, as federações precisam dar um basta na bagunça que está acontecendo com as religiões de matrizes africanas, que já são
tidas como uma palhaçada, que são tidas como do diabo e vai mais um monte de outro absurdo que a gente ouve. E a confederação não está muito preocupada com isso. É política, né? Nem vamos falar sobre isso. Mas chega uma hora que vai ter que dar um basta. Porque as pessoas agora, para abrir um barracão, não precisam de absolutamente nada. Não tem nem axé plantado dentro da casa, tá abrindo o barracão, tá fazendo sessão. Então como é que você quer um santo firme, gente? Se tudo aquilo, todo o escopo, toda a base que nós tínhamos da religião, que a Umbanda é magística, é magia pura, é conseguir desfazer um feitiço com um copo d'água e uma vela, é conseguir uma cura com um copo de café e um charuto, tudo isso está se perdendo. Por que está se perdendo? Ah, não, na minha casa não. Na minha casa, filho de santo não vai beber bebida alcoólica, não, porque isso vira bagunça, porque às vezes está trepado no santo. Ou seja, está tentando consertar o problema no efeito, não na causa. Ou seja, se aquele filho de santo que ele ou ela já não confia na casa dela ou dele porque sabe que trepa no santo, vai trepar no santo com bebida ou sem bebida. Então não adianta tirar a bebida. O que adianta é doutrinar esse filho de santo, porque muitas vezes ele não tem doutrina, muitas vezes ele não tem ensinamento, muitas vezes ele não teve um desenvolvimento e no afã, às vezes, até de ajudar, mistifica. Nem todo mundo, e eu vou dizer para vocês praticamente que 80% das pessoas que mistificam ou que já mistificaram, eles não fazem isso por querer, não é por maldade, não é para enganar. Muitas vezes é no afã de ajudar. Mas para isso precisa de um escopo, de uma orientação. Nem todo mundo já nasceu com o santo feito. Vocês sabem que existem pessoas que já nascem com o santo feito, só precisa fazer todo o cursinho, né, como a gente chama, que é para pegar o seu DK ou a sua bandeja. DK no caso do candomblé, a bandeja no caso da Umbanda. Mas tem pessoas que se desenvolvem dentro do barracão. Aliás, mesmo esses que já nasceram feitos, se desenvolvem, porque ninguém nasce pronto. Você pode nascer feito, mas você não nasce pronto. Existe uma diferença muito grande. Então, o X da questão é o desenvolvimento. E se você não tem um zelador ou uma zeladora que prezem por isso, a casa tende a se desequilibrar. Porque como é que vai fazer? Portanto, apesar de ser um assunto polêmico, tem que ser um assunto discutido e discutível. Existem, sim, questões a serem tratadas devido ao uso de bebida alcoólica dentro de uma casa de santo. Claro que existem questões a serem tratadas, mas você não pode proibir as entidades de terem mais esse artifício, mais essa arma, para que possa nos auxiliar, para que possa nos ajudar, porque você não confia no seu filho de santo. Volto a dizer, você, pai de santo, você, mãe de santo, zeladores, zeladoras, seja da Umbanda, seja do Candomblé, vamos pensar em abrir esse espaço dentro da casa de vocês para que seja feito o ensinamento. É como se fosse uma escolinha, na verdade é uma escolinha. E giras de desenvolvimento, pelo amor de Deus, qualquer casa de santo aberta, meus amores, tem que existir. Tem que se fazer uma gira de desenvolvimento. Tem que ter aquela gira só com os filhos de santo da casa, para que sejam chamados os seus santos, para que eles bradem, para que eles desopilem o corpo áurico daquele cavalo, para que o cavalo comece a se afinar cada vez mais e azeitar essa relação entre o corpo e o espírito, a mente, a alma, o ori, o orixá, a entidade, para que essa relação seja a mais estreita possível, a fim de que essa gira, os trabalhos litúrgicos, fluam muito melhor, que essas entidades, que esses orixás venham muito mais firmes na cabeça do cavalo da casa de vocês. Por favor, isso é necessário que aconteça. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. Deixe os comentários de vocês aqui sobre o que vocês acharam do vídeo, sobre sugestões de novos vídeos para o canal. Eu vou ler tudinho e a gente vai, no decorrer do tempo, fazendo esses vídeos e compartilhando com vocês. Axé!